Olá, Shalom. Eu quero apresentar para você agora uma novidade no canal. Nós tivemos a oportunidade de ouvir testemunho de algumas pessoas que receberam pregações que são ministradas em podcast, apenas o áudio. E nós entendemos que o Senhor tem nos direcionado para apresentar para você também. É uma oportunidade de você estar ouvindo a mensagem enquanto trabalha, está ouvindo a mensagem enquanto você caminha, faz os exercícios na sua academia. Você vai ter a oportunidade de ouvir uma mensagem enquanto você está dirigindo o seu carro. Então eu quero apresentar para você agora a nova série de podcasts, de mensagens que serão apresentadas a você. Você sabe que existem umas coisas que nos deixam indignados. Algumas atitudes de pessoas nos deixam indignados. Comportamentos de pessoas que nos deixam indignados. Nós vamos ler agora um comportamento de um camarada que deixa a humanidade indignada, que é Judas Iscariotes. Tem certas coisas que a gente nunca espera de um crente, né? E nós estamos falando de Judas Iscariotes, eleito entre os apóstolos, que andava com Jesus, uma pessoa importante no cristianismo, nos 3 primeiros anos do cristianismo com Jesus na terra. Então, um personagem ímpar. E ele cometeu um ato que nos deixa chateados. Ele traiu a confiança dos seus amigos, discípulos, e traiu a confiança do mestre. Que situação difícil. E é difícil a gente aceitar isso. A gente fica perguntando como pôde Judas Iscariotes, como ele foi capaz de uma atitude dessas. Mas por que eu vou falar do Judas? Vocês sabem que eu entendo que a Bíblia não conta uma história, ela conta uma lição de vida. E a gente aprende com ela. E do mesmo jeito que eu pergunto como ele pôde fazer isso, às vezes a gente se pergunta como outro crente pôde fazer alguma coisa, ou como alguém pode fazer alguma coisa ao nível de absurdo. E eu agora estou abrindo o leque para que esse absurdo alcance qualquer nível de absurdidade. Como é possível que um crente cometa atos absurdos, inesperados, de traição, de ira, de revolta, de raiva, de ódio? Nós vamos ler o texto, e em João, a mesma história em João, ela é contada, e João diz que Jesus refere-se a Judas dizendo que Satanás estava nele, e que ele era o filho do diabo. Como alguém pode se transformar no filho do diabo? Sair de ser filho da luz para o filho das trevas. E aí diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 14, versículo 43. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. 44. Ora, o que o traíra tinha-lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o em segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi. Beijou-o. Versículo 46. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Não é esse sentimento que acompanha a gente quando a gente lê a história de Judas, irmãos? Andando com Jesus 3 anos, tendo toda a confiança de Jesus. De repente aquele moço no meio da noite, na calada da noite, chega acompanhado de um exército e dá um beijo em Jesus e diz: meu mestre. Judas criou um ambiente tão desagradável que quando alguém trai outro alguém, a gente chama ele de Judas. Seu Judas. O Judas virou sinônimo de traição, de falsidade, de hipocrisia. Como ele pôde? Volta a pergunta de novo. Como ele pôde fazer isso? Eu entendo que às vezes as atitudes dos nossos irmãos provocam em nós a mesma questão. Como ele pôde? A nossa relação dentro da igreja é uma relação de confiança. Eu confio em vocês, vocês confiam em mim.
e nós confiamos reciprocamente uns nos outros. Não é assim? Todos nós confiamos uns nos outros. E de repente, como pôde fulano fazer isso? Trair minha confiança, trair a nossa amizade, trair o nosso companheirismo, a nossa fidelidade, a nossa cumplicidade, como pôde? Não é assim que a gente fica? Mas hoje eu quero falar com você sobre o que está por detrás da atitude de Judas Iscariotes. O que está por detrás das atitudes de Judas Iscariotes, filho de Simão? Nós não conhecemos a motivação exata de Judas Iscariotes para ele trair Jesus. As pessoas estão sempre esboçando uma possibilidade. Ele estava interessado no dinheiro, ele estava interessado em promover Jesus publicamente para que Jesus fizesse um milagre e naquele milagre ele demonstrasse que é Deus e assumisse o trono de Israel. Há muitas especulações sobre o que Judas esperava. Uns tentam inocentar Judas e dizer que não, Judas não agiu por mal, na realidade ele foi orientado a fazer isso. Outros tentam culpar Judas, não, ele era um diabo, um demônio, e ele fez isso porque ele queria a destruição completa do Messias. Outros julgam Judas por outro lado, dizendo que ele era um interesseiro, um avarento, agarrado ao dinheiro. Nós não sabemos a exata razão de Judas para trair Jesus, mas ele pode ter traído Jesus até por um bom motivo. Nós não sabemos, mas o que eu quero analisar aqui é o que está por detrás da ação de Judas. Nós não podemos vislumbrar hoje a motivação dele, mas o que está por detrás dessa motivação nós podemos identificar. Eu quero analisar algo bem sutil na atitude de Judas. Por que Judas fez essa escolha? Uma coisa que sempre vem na gente quando a gente lê a Bíblia, por mais que a gente especule por um lado e por outro, é entender que Judas tinha o direito de escolher, ele tinha a liberdade de escolher. Quando ele traiu Jesus, ele traiu por escolha, ele escolheu ser o traidor. Foi o que Jesus disse: nenhum deles se perdeu dos seus discípulos, senão aquele que voluntariamente se fez filho do diabo e por escolha traiu Jesus. Judas poderia não trair Jesus, poderia mudar completamente a história e deixar que outro indivíduo fizesse isso. Mas havia volitividade em Judas, vontade. Ele quis, ele desejou, ele queria. E é isso que incomoda a gente, que ele quis. E o que está por trás dessa livre escolha de Judas? Judas tinha a opção de trair e não trair, de ser aliado e de ser inimigo. Alguma coisa por detrás dele o conduziu a tomar essa atitude de trair. Todos nós temos sempre duas escolhas em tudo que fazemos. Podemos decidir pelo bem ou pelo mal, sempre, pelo certo e pelo errado, pela vitória e pela derrota, por Cristo ou pelo diabo, sempre. E há sempre uma coisa por detrás da nossa decisão que nos impulsiona a tomar a decisão. Você sabe o que está por detrás da nossa decisão? A emoção. A nossa emoção nos motiva a morrer por Cristo. E a nossa emoção nos motiva a desistir de Cristo. A emoção é o leme que conduz a nossa vida sempre. E o que está por detrás da vontade de Judas é a sua emoção. E eu diria para você que Judas foi vencido pelas suas emoções. Judas é um exemplo de crente vencido e que fez a pior opção, porque ele foi vencido pela força da sua emoção. Eu estou falando para o auditório de pessoas que têm emoção dentro de si, isso faz parte de nós. Mas uns sabem lidar bem com essas emoções, outros não. Eu conheci em Belo Horizonte uma moça de 13 anos de idade, uma garota, que já havia tentado suicídio mais de 9 vezes. O que leva uma pessoa de 13 anos a tentar um homicídio, o suicídio mais de 9 vezes? E com certeza ela deve ter continuado nisso. Ela não sabia lidar com suas emoções. E sempre que a gente não sabe lidar com as nossas emoções, tomamos decisões erradas. O que está por detrás da decisão de Judas de trair Jesus é o fato dele ser vencido pelas suas emoções. Quantos de nós não conseguem controlar os seus sentimentos? Quantos de nós são vítimas das suas emoções? Você que está aqui me ouvindo, talvez seja vítima dioturnamente das suas emoções.
O que você quer fazer agora? Foi a pergunta que Deus colocou no meu coração para eu fazer para você essa noite. O que você quer fazer agora? É certo? Ou é apenas a sua emoção que está te conduzindo a fazer? Deus me falava hoje sobre pessoas guiadas por suas emoções. Não refletem muito sobre o que fazem. Sentem e fazem. Deus me incomodava hoje de manhã, enquanto eu preparava essa mensagem, assim como Ele me fez na sexta-feira passada. E são os mistérios de Deus, quando Ele incomoda a gente e faz a gente mudar tudo que a gente estava pensando. Sobre pessoas que não refletem muito sobre as coisas e não param para ponderar muito as coisas. Elas sentem e fazem. Sentem e tomam atitude. Sentiu, agiu. São vítimas das emoções. Tem gente que é escravo do trabalho. Tem gente que é escravo do marido, da esposa. Tem gente que é escravo do filho, do dinheiro. E tem gente que é escravo de si mesmo, das suas emoções. Não consegue se autocomandar. Se estão magoadas, revidam. Se estão ofendidas, revidam. Se estão frustradas, revidam. É sobre isso que o Senhor estava me falando hoje de manhã. Se estão dominadas por uma emoção qualquer, agem baseados naquela emoção. Eu conheço muita gente assim, e você também deve conhecer gente assim. Impulsiva é o nome que se dá a quem é conduzido por suas emoções. Na psicologia se define isso como sanguíneo. Sentiu, agiu. Bateu o coração mais forte, fez. Ele não para pensar e refletir. E o que está por detrás da ação de Judas Iscariotes, que nos deixa com repulsa, com ânsia de vômito, por causa de um homem que viu Jesus e sabia que ele era o Filho de Deus e o traiu, e foi usado pelo diabo. O que está por detrás de uma ação tão inesperada de um crente? Suas emoções mais fortes do que a sua fé, do que a sua razão, do que a sua consciência, do que a sua inteligência. Quantos crentes são conduzidos por suas emoções? Qual era a maior fraqueza de Judas Iscariotes? Algumas pessoas dizem que ele era ganancioso, e a palavra de Deus fala que ele era mesmo. Para outros era a avareza. Ele não só gostava do dinheiro, ele amava o dinheiro e cuidava dele com uma paixão muito grande e não abria mão dele. Mas eu penso que a maior fraqueza dele se chama falta de domínio próprio. Por todos os momentos que Judas aparece na Bíblia, ele aparece como um indivíduo incontrolável nas suas emoções. Judas Iscariotes não era capaz de conter os seus impulsos. E nós vamos ver algumas situações e vocês vão ver que ele era exatamente esse indivíduo que eu estou apresentando a você. Eu não estou falando mal de Judas. Eu estou apresentando ele para você. Eu não estou aqui malhando Judas. Não é nem época de malhar o Judas. Estou apresentando a foto dele para você. Esse era o Judas. Um homem frágil de si mesmo, sem controle próprio. Vamos ler comigo João, capítulo 12. João 12, 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse... Eu quero que você perceba a dinâmica da revelação. A mulher entrou na casa, quebrou o perfume. Logo que o perfume tomou a casa, Judas disse. A gente já consegue identificar isso muito bem em Pedro. Pedro era um homem sanguíneo. Se alguém falasse alguma coisa que o incomodava, logo ele revidava. Ele tinha uma pergunta, ele tinha uma interpelação, ele tinha um questionamento, ele tinha uma colocação pessoal. Mas a gente nunca para ver Judas nisso. E olha o que a Bíblia está dizendo. Logo que se quebrou o perfume, Judas disse. E o que ele disse? Por que se não se vendeu isso? E se deu o dinheiro aos pobres? Ora, ele disse isso não por causa dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Eu não sei se você percebeu. Há algo errado na forma como Judas fala. Ele não está preocupado com os pobres de João. A palavra de Deus está denunciando que ele estava em uma situação de apuros. Num estudo mais apropriado desse texto, você vai descobrir que Judas esperava algum tipo de herança ao seguir Jesus. Quando ele percebe que Jesus diz àquela mulher, você será muito lembrada no meu reino, ele percebeu que o seu lugar poderia ser tomado. Logo ele revida.
Você sabe o que a Bíblia está me ensinando? A mim e a você? A Bíblia está me dizendo que logo quando Judas se sentiu tocado, ferido, magoado, atingido nos seus sentimentos, logo ele revidou, logo ele falou, logo ele deu o seu troco, logo ele perguntou a Jesus se ele não podia fazer melhor do que aquilo, logo ele colocou em xeque o coração de Jesus, logo ele colocou em xeque as intenções de Jesus. Você sabe o que nós estamos vendo aqui, irmãos? Nós estamos vendo um crente que não controla os seus impulsos emocionais. Ele está mal, e a primeira coisa que ele faz é revidar e atacar aquele que o fez mal, ou que fez mal a ele, melhor. Perceba a dinâmica do texto. O dinheiro ficava com Judas, ele amava o dinheiro. De repente ele vê Jesus desprezando o dinheiro, aquilo o ofende. Logo ele revida quem o ofendeu, Jesus. Eu gostaria que você começasse a perceber quem é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é um homem sem domínio próprio. E eu começo a ver isso em muitos crentes. E eu vim hoje em nome do Senhor falar a você que está me ouvindo aqui. Você tem o domínio próprio, meu amado. Porque a falta do domínio próprio pode transformar você em um filho de Satanás. A falta do domínio próprio pode transformar você em alguém semelhante ao diabo. A falta do domínio próprio pode levar você a trair o próprio Cristo Jesus. Me ofendeu. Fulano me magoou. Ação imediata. Revide imediato. Contra-ataque pronto. Armas apontadas. Bazuca direcionada. Canhão apontado na cabeça. Não há tempo para pensar. Pessoas não têm domínio próprio. Ah, se Judas tivesse andado com Jesus para aprender com Jesus. Judas é o exemplo de crente que andou com Jesus, mas não aprendeu muito com ele. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 53, versículo 7. Jesus foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, como a ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ah, se Judas aprendesse com Jesus, e eu gostaria que você hoje aprendesse com Jesus. Jesus está nos dando uma lição essa noite. Jesus foi torturado, magoado, ofendido, cuspido, surrado, e a Bíblia diz, não abriu sua boca. Como é importante o crente ter domínio próprio no momento da tribulação. Como é importante o crente no momento do sufoco, do aperto, ter domínio sobre si, sobre suas emoções, sobre sua vontade. Veja o que o Senhor Jesus fez em Lucas capítulo 22. Abra lá comigo. Lucas 22, no versículo 39. O Senhor, debaixo da maior pressão que o homem pode sofrer, Ele controla as suas emoções. Ah, se nós aprendêssemos com Jesus Cristo essa noite, irmãos, a controlar as nossas emoções. Lucas 22, 39. E saindo como costumava para o Monte das Oliveiras, também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, Lucas 22, 40, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. Versículo 41, apartou-se deles um tiro de pedra, pondo-se de joelho orava, dizendo, Pai, se queres passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu um anjo do céu e o confortava. Versículo 44, preste atenção no seu mestre agora. E posto em agonia, orava mais intensamente. Perceba a dinâmica do mestre, como é diferente da dinâmica de Judas Iscariotes. Judas colocado em pressão, se matou. Judas colocado em pressão, traiu o mestre. Judas colocado em pressão, murmurou contra Jesus. Jesus colocado em pressão, orava muito mais ainda. Há algo de Deus para você nessa palavra essa noite. Jesus orou mais intensamente. Esta é a distância de Judas e Jesus. Judas se entrega às suas emoções. Jesus ora quando as suas emoções não são favoráveis a uma boa atitude. Judas cede às emoções, sejam elas quais forem. Se tudo vai mal, ele xinga. Se ele se sente ofendido, ele revida. Se ele se sente ferido, ele dá o troco. Jesus se silencia e ora mais intensamente quando ele percebe que as emoções são contrárias à vontade do seu Pai.
e ele ora mais intensamente. E ele derrota as suas emoções pela sua oração. Você sabe que a palavra de Deus sugere que você faça isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo disse: sejam imitadores de Jesus Cristo, como eu sou. O apóstolo Paulo está sugerindo para mim e para você que você imite Jesus nessas atitudes. Sob pressão, ore mais. Sob pressão, não deixe suas emoções serem o guia da sua vida. Sob pressão, não deixe as emoções colocarem palavra na sua boca. Se existe uma coisa terrível na vida do crente, é murmurar e depois ter que ajoelhar para falar com Deus depois de uma murmuração. Isso é terrível. Quando Deus permite uma situação de pressão sobre nós, e nós logo reclamamos e xingamos e brigamos e falamos mal de Deus, tempos depois chega a solução, e aí vem a vergonha. Eu preciso orar daqui a pouco de novo. Que coisa chata é isso. Mas é chato com Deus, é chato com o irmão, é chato com o vizinho, é chato com qualquer pessoa. E a gente tem que começar a aprender a ter domínio próprio das nossas emoções. A sua emoção não deve ser o seu guia, o Espírito Santo deve ser o seu guia. E o apóstolo Paulo aprendeu bem com Jesus. Ele disse: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus Cristo. Eu o imito, me imite também. Ele aprendeu a imitar as coisas certas de Jesus. O apóstolo Paulo foi surrado, torturado, preso, vendido, abandonado, esquecido. E a palavra de Deus diz que em cada momento desse, mais ele dava lugar ao Espírito de Deus na sua vida. A gente não vê Paulo na prisão murmurando, mas orando, clamando, adorando. A gente não vê ele sendo surrado, murmurando e colocando suas emoções na frente das suas palavras. Mas a gente vê um homem imitando o seu mestre. Domínio próprio, controle. O que levou Judas a trair Jesus? Falta de domínio de suas emoções. Será que você é um daqueles crentes que está sendo vencido por suas emoções? O que te ofendeu nesses dias? E que você está cheio de ódio por isso? Pronto para revidar. E hoje a palavra do Senhor é: tira esse ódio daí. Coloque algo melhor nisso aí. Coloque o Espírito Santo. Não se deixe guiar por suas emoções. Romanos 7:23, a Bíblia diz: mas vejo outra vez atuando nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, me tornando prisioneiro do pecado. E o apóstolo Paulo diz em Romanos: eu vejo a minha carne combatendo contra mim na lei do pecado, combatendo contra a minha mente, me levando a escravizar a minha mente. O apóstolo Paulo está dizendo que muitas vezes as suas emoções tentam escravizar a sua mente. Romanos 7:23. Em Romanos 12:2, não entrem no padrão do mundo, não se conformem com o mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo: não se deixe vencer por tudo aquilo que você vê. Você é mais inteligente do que isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, ele diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E o apóstolo Paulo agora está questionando o homem espiritual que é guiado por suas emoções. E ele está dizendo: o verdadeiro homem espiritual controla as suas emoções. Fala em espírito, mas controla. Fala em emoção, mas controla. O verdadeiro crente espiritual não é aquele que é guiado pelas emoções, mas é aquele que tem a razão acima das emoções, o espírito acima das emoções, a fé acima das emoções. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é: submeta-se à vontade de Deus, controle-se. Controle-se. Jesus conhecia a fragilidade de Judas Iscariotes. Em João capítulo 13, no versículo 26 e 27, ele disse assim: aquele a quem der um punhado de pão molhado, esse é aquele que há de me trair. E a palavra de Deus diz no verso 27, que assim que Judas comeu o punhado, ele foi enchido pelo diabo, por Satanás. Ele se encheu de Satanás. Perceba que o texto está dizendo que assim que Jesus revelou que ele era o traidor, ele se encheu de uma emoção satânica. E eu vou ler o texto com você. Leia comigo João 13, 26. E eu quero que você perceba a dinâmica do texto, mostrando um homem guiado por suas emoções e incapaz de perceber a emoção do diabo nele. É isso que eu quero chamar a sua atenção, irmão. O crente guiado por suas emoções
pode ser vulnerável à emoção criada pelo diabo, por Satanás. Qualquer emoção que separa você de outra pessoa em Cristo, qualquer emoção que cria ódio, repulsa, inimizade, é do diabo. E às vezes nós estamos tão cegos, porque somos guiados pela emoção, que não percebemos que o diabo está plantando isso na nossa vida. Qualquer sentimento de emoção que vai nos separar do marido, da esposa, dos filhos, da família, da casa, da igreja de Deus, é do diabo, meu amado. Qualquer sentimento que crie inimizade é do diabo. E às vezes estamos tão dominados por essa emoção que não sentimos isso, que não percebemos isso. O grande problema de Judas é que ele era mais fraco que suas emoções. E a palavra de Deus diz assim no verso 26 de João 13: Jesus respondeu: é aquele a quem deram um bocado molhado, e molhando o bocado deu a Judas. Olha para mim. João perguntou para Jesus: quem vai te trair, Jesus? E ele disse: aquele que eu der um punhado de pão molhado. Judas viu isso. Judas viu a revelação de Jesus a João. E quando ele leva para Judas, diz o verso 26, entrou nele Satanás. Perceba a dinâmica. Judas observando Jesus falando com João, e Jesus dizendo: aquele que eu der um punhado de pão molhado, esse é aquele que vai me trair. E Jesus aponta para ele, automaticamente ele é dominado pela emoção satânica. As suas feições devem ter mudado na hora, para João olhar e escrever no seu texto: ficou cheio de Satanás. A sua expressão mudou. Olha para mim, meu irmão. Quem é dominado por suas emoções, percebe-se na face. Não dá para esconder. Crente dominado pelo Espírito controla as emoções, e a sua face não expressa a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua raiva, o seu ódio. Mas o crente dominado por suas emoções percebe-se logo que há alguma coisa de errado. Olha a diferença de Jesus e de Judas em Marcos capítulo 14. No texto que nós lemos, ele traiu Jesus e beijou em sua face. E a palavra de Deus diz no verso 46, prenderam Jesus. Jesus não reagiu. Olha para mim, irmãos. O homem que acabou de ir no Getsêmani e chorar e suar sangue, não reagiu. Você sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que Jesus tinha autocontrole. A sua emoção no Getsêmani era uma emoção de desespero, mas a sua ação diante do diabo é uma ação de equilíbrio. Que diferença, meu. Que diferença de Judas para Jesus. Enquanto Judas foi cheio de Satanás e foi dominado por essa emoção, Jesus foi oprimido por Satanás, mas dominou a emoção que Satanás colocou no seu coração. Eu quero te dar 3 razões para você não ouvir os impulsos que estão tentando guiar a sua vida. 3 razões. Primeira razão: você não sabe, definitivamente você não sabe quem está provocando esse sentimento em você. Primeira razão para você rejeitar essa emoção negativa: você definitivamente não sabe quem está provocando isso. Lembre-se, irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. O diabo é o maior plantador de joio no trigo à noite. E eu quero lembrar a você a parábola de Jesus, que ele diz que havia um senhor que plantava durante o dia o trigo, e à noite vinha o seu inimigo, sorrateiramente semeava o joio no meio do trigo. Meu querido, você não sabe definitivamente quem é que está semeando isso no seu coração. Uma coisa eu sei: não é Jesus. Porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, vem do Pai das luzes. Ele é luz. Olha para mim, meu querido. Rejeite esse sentimento de amargura contra o próximo. Rejeite esse sentimento de amargura contra alguém da família. Rejeite esse sentimento de mal, porque definitivamente você não sabe quem plantou isso à noite. Segunda razão: você não sabe onde esse sentimento poderá levar você. Visto que é um sentimento maligno, você não sabe onde ele pode te levar. O sentimento de Judas o levou à traição e depois a uma forca numa árvore. Você definitivamente não sabe onde esse mal pode te levar. E esse sentimento negativo contra outra pessoa, você definitivamente não sabe onde é que ele pode te levar. Rejeite-o agora.
agora. Veja o que aconteceu com Judas. Uma palavra de Jesus provocou ira, outra palavra de Jesus provocou a traição. Às vezes as nossas palavras provocam nas pessoas aquilo que nós não esperamos, mas meu irmão, perceba, é Satanás quem distorce as nossas palavras. Às vezes o seu irmão fala uma coisa que te ofende, mas perceba, é Satanás quem distorce essas palavras. Definitivamente você não sabe o poder de destruição que está nisso. Rejeite agora. Isso é do diabo. Não tome nenhuma atitude a partir da sua emoção. Rejeite isso agora em nome de Jesus. E terceiro, a falta de paz que você está sentindo agora por causa dessa emoção é prova de que isso não vem de Jesus Cristo. E baseado nessas três coisas, eu quero que você se levante hoje contra isso. Muitas vezes eu do púlpito, no afã de falar o que Deus falou no meu coração, falei coisas que ofenderam pessoas. Eu sei disso, não tem como fugir disso. Mas eu quero abrir os seus olhos, que eu não vim aqui ofender ninguém. Eu estou aqui como um pastor desesperado com o seu cajado tentando tirar você do buraco. Eu não vim aqui para matar ninguém. Muito pelo contrário, qualquer um de vocês que morre na minha mão será cobrado sangue de mim. Eu vim salvar e não matar. Eu fui chamado para resgatar e ajudar e não para matar e sucumbir. Perceba que o inimigo está transformando minhas palavras no ouvido de muita gente. Não deixe que o inimigo mude as palavras de alguém no seu coração, nos seus ouvidos.